Hoje vai explicar sobre o Simple Past, que é o passado simples, é um tempo verbal em inglês utilizado para quê? Colocar as frases ou textos no passado, né? Óbvio. O que é? É utilizado para indicar ações passadas já concluídas, ou seja, para falar de fatos que já aconteceram, que começaram e terminaram no passado. Então, o passado simples ele vai ser utilizado para falar de qualquer coisa que iniciou e terminou no passado. Seja, sei lá, 5 minutos atrás. Se eu comecei alguma coisa e terminei há 5 minutos atrás, já é passado. Qualquer coisa. É geralmente acompanhado por advérbios ou locuções adverbiais que indicam passado. Então, nós temos aqui alguns exemplos, tá? A gente vai costumar encontrar isso aqui em frases e em textos do passado, tá? Porque vão se referir a ações que aconteceram em tempos específicos, tá? Então, por exemplo, yesterday, ontem, poderia falar aí I watched the movie yesterday, eu assisti um filme ontem. Last night, noite passada. Last month, mês passado. A year ago, um ano atrás. E a few hours ago, algumas horas atrás. Então, esses são alguns exemplos das palavras e locuções adverbiais que nós vamos encontrar em textos e frases no passado. Verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares são usados no passado e particípio passado em inglês com o simples acréscimo do ed ou apenas do de no final. Essa regra é bem parecida com as dos verbos do presente simples quando estão na terceira pessoa do singular em inglês. Basicamente, o que seriam os verbos regulares? São aqueles verbos que vão seguir uma regra específica para serem colocados no passado. Tá? Então, a gente vai ter aquele verbo regular, você já sabe qual regra você vai seguir para colocar esse verbo no passado, é bem tranquilo. E temos também os verbos irregulares. Os verbos irregulares não seguem a mesma regra ou ordem dos verbos regulares. Pelo contrário, cada verbo irregular tem uma forma diferente para cada tempo verbal no passado em inglês. Ou seja, existem verbos com maneiras diferentes de escrever nos tempos verbais passados em inglês. Os verbos irregulares, diferente dos regulares, eles não têm nenhuma regra específica. Então não tem como você simplesmente aprender o verbo irregular por uma regra específica, não existe. É questão mesmo de decorar, de ficar repetindo o verbo, de utilizar em frases, utilizar no dia a dia, mas não tem uma regra específica do passado. Cada verbo no passado é de um jeito diferente, tá? Então, essa é a diferença entre os verbos regulares e irregulares. Verbo regular segue uma regra para ficar no passado. Verbo irregular não tem regra específica. Você tem basicamente que aprender aquele verbo ali e saber qual é a forma dele no passado. Temos aqui agora a affirmative form, que seria a forma afirmativa do passado simples. Um exemplo de frase que seria a seguinte: She watched a video on YouTube. Então, nós temos aqui, ela assistiu um vídeo no YouTube. Então, nós temos aqui o verbo assistir no passado. Veja que tem aqui o acréscimo do ed no final. Lembrando que toda vez que nós temos aí um pedacinho de palavra que vai no final de outra palavra, nós chamamos de sufixo, tá? Então, aqui no caso do passado simples, nós vamos utilizar o sufixo ed. Nós temos algumas regras para colocar esses verbos no passado, tá? Na forma afirmativa. Então, eu tenho aí o passado simples, que é um tempo verbal. Para eu colocar alguma frase ou escrever algum texto na forma afirmativa, eu tenho que mudar o meu verbo, tá? Eu tenho que mudar a conjugação dele. Então, a primeira regra seria a seguinte: aos verbos regulares terminados em e, acrescenta-se somente o de no final do verbo. Lembrando, a regra geral é que nós tenhamos aí o ed acrescentado no final dos verbos, tá? Os verbos vão terminar com ed. Agora, se o meu verbo ele já termina em e, eu não preciso acrescentar o ed. Eu vou colocar só o de, porque ele já termina em e. Então, alguns exemplos aqui. To love, que significa amar, passa para loved. Por quê? O love ele já termina com a letra E, então basta eu acrescentar o D no final e ele passa para o passado simples. Lembrando, eu já até expliquei isso aqui na sala para vocês, esse to aqui na frente, tá? Esse to que tem na frente de todos os verbos, indica que o verbo não está conjugado, tá? Ou seja, ele não está em nenhum tempo verbal. Se você pega esse verbo aqui e vai passar ele para algum tempo verbal, que no caso aqui é o passado simples, você tira esse to aqui da frente. Então, verifiquem que o verbo aqui ele só passa no passado simples, ele não tem mais o to. Então, lembrando, toda vez que vai passar o verbo para um tempo verbal, você não coloca mais o to, tá? Embaixo temos aqui outro exemplo que seria to lie, que é mentir. Como o nosso verbo já termina em e, basta acrescentar o de no final e ele passa para lied.
Embaixo, to like, que significa gostar, curtir, termina em E, então nós também só acrescentamos a letra D, então ele passa para like it. Embaixo, to arrive, chegar, então termina com a letra E, acrescentando somente o D no final, ele passa para arrived. Aos verbos terminados em Y, precedido de consoante, retira-se o Y e acrescenta-se o IED. Então, tenho que passar um verbo para o passado e o verbo termina em Y. Eu vou olhar qual é a letra que vem antes do Y. Se for uma consoante, eu tiro o Y e coloco IED, ok? Então, alguns exemplos aqui. To try seria tentar, ele termina em Y. Antes do Y tem uma consoante, então eu tiro o Y e acrescento IED, ele passa para try it. To cry, chorar, a mesma coisa, termina em Y, ao lado é uma consoante, então ele passa para cry it. To study, estudar, termina em Y, é precedido de consoante, então eu tiro o Y e acrescento IED, ele passa para studied. To worry, significa preocupar, termina em Y, é precedido de consoante, ou seja, eu tiro o Y e acrescento IED, passa para worried. Aos verbos terminados em Y, precedido de vogal, acrescenta-se somente o ED. Então, eu tenho um verbo que terminou em Y. Antes do Y tem uma vogal, eu coloco só o ED no final. Exemplo, to enjoy, que seria aproveitar. Como aqui ao lado do Y tem uma vogal, eu coloco só o ED e ele passa para enjoy it. To play, brincar, jogar, tocar, termina em Y, ao lado é uma vogal, então acrescento só ED no final, ele passa para play it. To stay, ficar. Ou seja, se o Y é precedido de vogal, eu coloco só ED no final, ele passa para stay it. Próxima regra. Temos aqui a regra do CVC. Regra número 4. Aos verbos regulares terminados em consoante, mais vogal, mais consoante, que é o CVC, duplica-se a última consoante e acrescenta-se o ED. Observação. A última sílaba tem que ser tônica, geralmente verbos curtos. Como é que vai funcionar o CVC? Nós vamos fazer a contagem para verificar se termina em consoante, vogal, consoante, do final do verbo para o início. Então, se eu tenho aqui consoante, vogal, consoante, eu vou repetir a última letra e acrescentar ED. Então, ficaria aqui dessa forma. Qual a ideia? Vários verbos vão terminar em CVC, tá? Vários verbos no inglês terminam em CVC. Mas nem todos vão seguir essa regra. Por quê? Nem todos têm sílaba tônica. Professora, como é que eu faço para saber se o verbo tem sílaba tônica ou não? Você vai ter que saber pronunciar. No geral, como eu sei que muitos alunos não sabem pronunciar os verbos, vocês vão verificar pelos verbos que são curtos, tá? Geralmente são verbos mais curtos que vão seguir a regra do CVC. Como é que funciona? Eu tenho aqui o verbo to stop, que seria parar, tá? O verbo to stop termina em consoante, vogal, consoante. Então, na hora de colocar no passado, eu vou repetir a última letra, dobro a última letra e acrescento ED. Próximo verbo, exemplo, to control, que seria aí controlar. Ele termina em consoante, vogal, consoante, então eu vou repetir a última letra e acrescentar ED. Ele passa para control it. To plan, planejar, termina em consoante, vogal, consoante. Então eu dobro a última letra e acrescento ED. Ele passa para plan it. E a quinta regra seria a regra geral, é basicamente o que nós vamos fazer na maioria dos verbos regulares no inglês. Nós vamos acrescentar ED. Então, se os verbos não seguem as regras anteriores, se ele não termina em E, se ele não termina em Y, se ele não termina em CVC, e é um verbo regular, lembrando, o verbo regular é aquele que vai seguir a regra específica. Nós vamos acrescentar somente ED no final do verbo e ele vai para o passado. Exemplos, to work, que seria trabalhar, não segue uma regra, então a gente coloca só ED, ele passa para work it. Temos aqui to walk, que seria andar, não segue uma regra específica, então ele passa para walk it. To start, que seria começar, não segue regra específica, então ele passa para start it. E to learn, que seria aprender, não segue regra específica, então a gente acrescenta também só o ED no final e ele passa para learn it. Então, aqui tem alguns exemplos dos verbos irregulares. Observem que eles não seguem nenhum padrão, não tem nenhuma regra específica. Então, cada verbo no passado fica de um jeito. Esses aqui são só alguns exemplos, nós temos uma lista enorme de verbos irregulares. Geralmente em dicionários vem todos os verbos irregulares, tá? Em todas as suas formas. Alguns exemplos dos verbos irregulares.
To drink, que é beber, passa para drunk. To buy, comprar, passa para bought. To see, ver, passa para saw. To cut, cortar, continua a mesma coisa, cut. To say, dizer, passa para said. Então, verifiquem que nenhum deles segue um padrão específico. Então, basicamente, se você quer aprender os verbos irregulares, você vai ter que pegar a lista, então vai pegando de pouquinho em pouquinho e vai estudando, repetindo, até você aprender o passado do verbo, tá? Não tem nenhum segredo específico aí pra você seguir, nenhuma regra. Então, é basicamente aprender os verbos mesmo. Em relação à estrutura do Simple Past na forma afirmativa, geralmente o verbo modificado vem depois do sujeito. Então, temos alguns exemplos aqui. Primeiro, I worked yesterday. Então, eu trabalhei ontem. Observe que o sujeito é I, que sou eu, e o verbo está modificado aí depois do sujeito. Então, I worked yesterday. Eu trabalhei ontem. Embaixo nós temos a frase She danced on the class. Ela dançou na sala. Então, o verbo modificado também vem depois do sujeito. O sujeito aí seria she, ela. Então, ela dançou na sala. Então, o verbo que está modificado. She danced. Na frase, Jonas washed the dishes for his mother. Jonas lavou as louças para sua mãe. Então, o sujeito aí seria Jonas, tá? E o verbo modificado vem depois do sujeito, que é washed. Aqui temos a frase The pups went away last night. Os cachorros fugiram na noite passada. Tá? O verbo modificado no passado também está depois do sujeito. O sujeito que seria the puppies, que seria aí os cachorros. Observe que esse one aqui, run, ele não termina em ed. Isso aqui é um verbo irregular, tá? A escrita do verbo aí na forma do infinitivo seria R-U-N. No passado ele passa para R-A-N. Então esse aqui é um verbo irregular. Verbo auxiliar, did. Como é que vai funcionar esse verbo auxiliar? Geralmente nos tempos verbais em inglês nós temos alguns verbos auxiliares. Para que vai servir esse verbo auxiliar? Ele não tem uma tradução específica, então você não adianta tentar traduzir esse verbo. Ele serve para indicar que aquela frase ou aquele texto está em um tempo verbal específico. No caso do Simple Past, esse did aqui indica que o verbo que a frase está no passado. Então, nós utilizamos esse verbo para as formas negativa e interrogativa, tá? Observação, não há mais modificações nos verbos. Toda vez que você vai colocar a frase na forma negativa ou interrogativa, você não muda mais aqueles verbos igual a gente fez no início. A gente não coloca mais o ed. A gente vai utilizar agora só o did para colocar toda a frase no passado. Então, colocar ed no final e ed no final não existe mais. Aquilo serve só para a forma afirmativa, tá? Negative ou negative form, que seria aí a forma negativa. Aqui nós temos um exemplo de frase que seria She didn't watch a video on YouTube. Então, ela não assistiu um vídeo no YouTube. Observem que o verbo watch, que é assistir, tá? No caso, assistiu no passado, ele não está modificado porque eu já tenho did aqui na frase. Então, se eu já tenho did na frase, eu não faço mais a modificação no verbo. Não tem necessidade de eu ter duas palavras no passado simples numa frase. Então, se eu já tenho did, a minha frase está no passado, então eu não mexo mais no verbo. Na forma negativa, nós vamos utilizar aí o did, que é para colocar a frase no passado, e o not, que é para colocar na forma negativa. Então, nós vamos ter aqui did mais not. Lembrando, quando eu quiser escrever ou falar, eu tenho duas formas. A primeira é did not, que é o jeito que escreve, tá? Normal. E a segunda é didn't, que seria aí a forma contraída. Posso usar qualquer uma das duas, teacher? Pode utilizar qualquer uma das duas. Pode ser tanto did not quanto didn't, tá? Se você colocar qualquer uma das duas, está correto. O verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. O verbo auxiliar did mais not posiciona-se sempre entre o sujeito e o verbo principal. Então, ele também vem depois do sujeito, tá? Observem que algumas frases como exemplo. I did not work yesterday. Eu não trabalhei ontem. Ou seja, o did coloca a minha frase no passado e o not nega a minha frase. Como eu já tenho o did aqui que está no passado, eu não mudo mais o meu verbo. Então, o verbo fica normal. Lembrando que isso sempre ocorre na forma negativa e interrogativa. Então, eu não trabalhei ontem. I did not work yesterday. Embaixo, she did not dance on the class. Ela não dançou na aula. Mesma coisa, não tem mais a modificação no verbo. Jonas didn't wash the dishes for his mother. Jonas não lavou as louças para sua mãe. Observe que o verbo não está modificado também, porque já tem o did.
The pups didn't run away last night. Os cachorros não fugiram na noite passada. Então, o run aqui, ele já voltou ao normal. Lembra que no passado, quando o verbo está modificado, aqui tinha um azinho. Agora aqui tem um u, tá? Porque o verbo não foi modificado. Interrogative form ou interrogative form, que seria a forma interrogativa. Na forma interrogativa, eu também vou utilizar o did, mas eu vou utilizar sempre no início da frase. Lembrando que se eu tenho did, eu não modifico mais o verbo. Então, aqui é o seguinte. Did you watch a video on YouTube? Ou seja, ela assistiu um vídeo no YouTube, observem que o did está no início da frase. Did, o verbo não é flexionado em nenhuma pessoa, repetindo-se em todas elas. O verbo auxiliar did posiciona-se sempre no início da frase antes do sujeito. Então, aqui alguns exemplos. Did I work yesterday? Eu trabalhei ontem. Então, observem que o did está no início, então ele já está colocando minha frase no passado, e o meu verbo não é mais modificado. Did she dance on the class? Ela dançou na aula. Did Jonas wash the dishes for his mother? Jonas lavou as louças para sua mãe. Did the puppies run away last night? Os cachorros fugiram na noite passada? Então, observe o seguinte, o did na forma interrogativa, ele sempre vai para o início da frase, tá? Então, ele já está indicando que é uma pergunta e que está no passado. Bem simples, né? Então, galera, é um conteúdo bem tranquilo, espero que vocês tenham entendido. Se tiver ficado com alguma dúvida, é só perguntar. Bye, bye!